Que o nosso mestre e amigo Jesus continue a nos envolver nesta humilde manjedoura, onde Jesus nasce em nossos corações todos os dias. Eu estou achando ruim aqui porque eu estou com o braço quebrado, é pegar o microfone e manipular aqui o mouse vai ser ruim. Meus amigos, nós extraímos alguns assuntos do tema de hoje do livro Ninguém Morre, de Elias Barbosa, mensagem recebida por Chico Xavier. Esse livro, Ninguém Morre, é editado pela editora ID, de Araras, São Paulo. A mensagem no final, extraímos desse livro, que são várias mensagens de jovens que desencarnaram. Então, é importante que nós aprendamos sobre a ida nossa para a espiritualidade, porque todos nós vamos passar por esse processo um dia. Isso é claro, é evidente, né? Eu queria muito consolar aquela família dos jovens que desencarnaram terça-feira, quando vinham da faculdade e iam para São Sebastião. Eu tenho até alguns pacientes lá, eu olhei hoje no meu computador, eu tenho praticamente 17 pessoas que ligaram para mim de lá fazendo consulta. E eu queria dizer a cada mãe, a cada pai, a cada familiar daqueles jovens que eles não morreram. Fizeram uma viagem. É como se tivesse pego um avião no aeroporto e fosse para o Canadá, para a Holanda, fosse para um país europeu. Naturalmente nós vamos ter saudade, não é? Mas um dia vamos reencontrá-los na espiritualidade. Há pessoas que contestam isso, dizendo levianamente que isso não existe, morreu, acabou-se. Quando morrer vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Mas isso é um equívoco. Vamos fazer aqui uma comparação lógica. Porque Deus é lógica. Kardec perguntou aos espíritos benfeitores o que é Deus. Eles responderam: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Existe o mundo microscópico dos germes, dos vermes. Existe o mundo das andorinhas. Existe o mundo dos peixes, das minhocas. Existe o mundo dos homens, não é? Por tabela, porque também não existe o mundo espiritual. Lógica. Morre o seu filho, o avô, o tio, o esposo, não é? O ente querido. Tem que estar em algum lugar. E Jesus demonstrou isso. Eu vou explicar mais adiante a vocês. Jesus deu prova da imortalidade da alma, por diversas vezes. No livro dos Espíritos tem 1019 perguntas. Na pergunta 154, Kardec pergunta: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Será que aqueles jovens que morreram no acidente trágico, terça-feira, lá indo para São Sebastião, no São Paulo, será que eles sofreram? Então, é dolorosa a separação da alma e do corpo? Os espíritos responderam: não. Tá? Morrer não dói. A pessoa não sente. Eles afirmam o seguinte: o corpo sofre mais antes, durante a vida, do que exatamente na hora da morte. Mais adiante, Kardec vai explicar o que é a morte. Como acontece a morte. Não se assuste. Não tenha medo de morrer. A pessoa não sofre ao morrer. 155 a pergunta. Kardec volta a perguntar aos espíritos: como se opera a separação da alma e do corpo? Não é? Como se opera? Os mentores responderam: rotos os laços que a retiam, ela se separa. Rotos quer dizer estragados, danificados. Então os laços, a energia, o cordão que prende o espírito à carne, molécula a molécula, se desprende da carne. E ao se desprender, o espírito sai, vai tomar o seu lugar de origem. É assim que acontece.
No rodapé da pergunta 165, Kardec explica o seguinte: na hora da morte, tudo a princípio é confuso. Isso não é lógico? A gente está aqui nessa dimensão, no mundo terráqueo, no mundo terreno, né? Tem um ataque cardíaco, um AVC, não é? Leva um tiro, leva uma pancada, desencarna. Quando acorda lá, tudo é confuso, isso é normal. O espírito se acha como se aturdido, perturbado, no estado de uma pessoa que despertou de um profundo sono e procura se orientar à sua nova situação. Isso é lógico, isso é normal. Às vezes a gente vai dormir 1 hora da tarde e acorda 4h30, 5 horas, não sabe se é de manhã, não sabe se é à tarde. Não acontece isso, né? A gente fica meio confuso assim, não sabe que horas são naquele momento. Quando olha o relógio, vê que é 5 horas da tarde. Mas, quando nós desencarnamos, acontece a mesma coisa. A alma fica confusa no plano espiritual, na sua nova vida. Foi o que aconteceu com aqueles rapazes. Quando eles desencarnaram ali, naquela situação trágica, né, quando eles despertaram na espiritualidade, alguns ficaram meio confusos naquele momento. Cada um tem uma reação diferente. Ninguém tem morte igual. Ninguém. Cada um tem uma reação ao despertar na espiritualidade. Vamos adiante. Kardec continua dizendo: nos casos de morte violenta, que foi o caso dos rapazes, dos jovens, por suicídio, suplício, acidente, ferimentos, né, um tiro, uma peixeirada, uma queda, o espírito fica surpreendido. Olha aí. O espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Só com isso com os rapazes lá, com os jovens. Quando houve um acidente ali, que o avião, que o ônibus virou, saiu se arrastando ali no asfalto, que bateu numa pedra enorme, os que desencarnaram naquele momento ali, ficaram surpresos ali, confusos, espantados. Vê o corpo dele ali, mas não sabe explicar porque está fora do corpo. Continuando, Kardec continua dizendo: o espírito vê o seu próprio corpo ali, destroçado, reconhece que aquele corpo é seu, mas não compreende porque está afastado dele. A pessoa leva um tiro, leva uma queda, desencarna, fica afastado do corpo imediatamente. Ele não sabe explicar por que aquela situação. Sabe que o corpo dele está ali todo ensanguentado, numa poça de sangue, não é? Todo arrebentado, vamos dizer assim, e ele está fora do corpo. Não sabe explicar o porquê, ele não compreende o porquê aquela situação. Acerca-se das pessoas a quem ama, fala-lhes aos seus ouvidos e não compreende, não percebe porque elas não ouvem. A pessoa desencarna, abandona o corpo, acerca-se das pessoas ali, que chegam correndo para socorrer aquele recém-desencarnado. O Espírito fala aquelas pessoas e elas não ouvem. Porque o estado normal do Espírito é invisível aos olhos humanos. O estado normal nosso é como nós estamos aqui. Mas em estado de Espírito é invisível aos olhos humanos. A gente não consegue ver um espírito normalmente a olho nu. Para que a gente veja um espírito, é necessário que ele faça um esforço para aparecer a nós. Tenha vontade de aparecer. Então a gente pode ver o espírito materializado ou parcialmente. Uma aparição rápida, um sonho. Podemos ver o espírito. Eu já vi quando eu tinha 12 anos de idade. Eu quero aqui dizer uma coisa a vocês. Se algum dia alguém aqui adoecer, for internado, e lá no hospital receber alta, e sair da enfermaria e falar com a enfermeira, com o atendente, com o médico, e ninguém lhe ouvir, amor, ore, não se desespere. Não pense no seu carro, na sua casa, nos seus parentes, na fazenda, no dinheiro do banco, não pense. Deixe para trás. Esqueça tudo isso, que aquele patrimônio não lhe pertence mais. Chico Xavier contou uma história
que um cidadão chegou lá no centro espírita e disse: Chico, eu vim aqui pedir aos mentores espirituais que me ajudassem a eu tirar a loteria esportiva. A loteria, né? O prêmio da loteria. E, claro, o centro espírita não é lugar disso, né? Mas, cabeça de gente ninguém penetra, ele veio com aquele intuito de pedir uma ajuda espiritual, financeira, material, né? E ele disse assim: se eu conseguir, eu vou dar 20 mil cruzeiros aqui à instituição. 3 meses depois, o homem deixou de vir à instituição. Ele tirou uma soma. Não apareceu mais no centro. Se tornou um grande comerciante em Uberaba, em Pedro Leopoldo, em outras cidades lá da região, loja de confecção. Depois de 25 anos, um dia ele chegou ao centro espírita. Disse: Chico, eu vim aqui cumprir um trato que eu fiz com você. Eu quero doar aqui 20 mil cruzeiros, que eu prometi naquele tempo. Chico Xavier disse: meu filho, mas você não tem mais dinheiro. Ele disse: eu tenho, Chico, eu sou muito rico. Tem não, meu filho, você não tem mais nada. Tenho, Chico, eu tenho que cumprir o que eu prometi aqui a você. Ele disse: você morreu, você agora no espírito, você não tem mais nada, que nada ficou para os outros. Aí ele: mas eu morri, Chico, você morreu, meu filho. Desencarnou. Começou a gritar desesperado, gritou. Os enfermeiros do além, os bons de espírito vieram socorrê-lo, levaram lá para uma instituição espiritual para ele ser acolhido e ser orientado da sua nova situação. É assim, meus amigos. Jesus disse, com muita sabedoria: juntai tesouro no céu, onde as traças não corroem, nem os ladrões roubam. É o tesouro no céu. É o bem, é a caridade, é o amor, é o respeito ao semelhante, é o estender a mão às pessoas, é auxiliar, prestar favores, fazer o bem, tolerar. Tudo isso é juntar tesouro na espiritualidade. Se vai ganhar bônus horas. Kardec diz assim: o espírito pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Já pensou? Mas aumenta-lhe a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante ao dele. Mas cuja natureza agora do corpo é etérea, é um corpo espiritual. É um corpo de energia. Não é mais aquele corpo denso, consanguíneo, grosso, pesado. Não é mais. Agora é um corpo espiritual. Alguém pode: mas isso não acredito, isso é mentira, isso não existe. Isso é leviandade, ignorância, falta de conhecimento. Tá? Se uma pessoa não conhece um assunto, não dê opinião, porque você não conhece. Se a pessoa nunca leu um livro espírita, não pode opinar sobre esse assunto. Pode. Uma vez um radialista veio falar comigo, Zé Leal, o nome dele: Chico, mas você é um cara tão inteligente, você é um cara culto até, que eu admiro muito, você é metido nesse espiritismo. Eu digo: Zé Leal, você já estudou algum livro espírita? Não estudei não, porque eu estava na faculdade, eu fiz um trabalho sobre filosofia, e a gente falou sobre Allan Kardec e tal, etc. Eu digo: olha, o que você fala não tem valor nenhum para mim. Porque eu pratico um estudo, eu pratico uma doutrina que eu estudo. Então eu conheço o que eu estou pregando. Se você nunca leu, não tem valor nenhum que você está me dizendo a mim. Vai estudar a doutrina espírita, você vai discutir comigo. Um comentário de um médico numa obra de engenharia não tem valor nenhum, porque ele não entende de engenharia. Um comentário de um engenheiro num corpo anatômico não tem valor nenhum, porque ele não gosta de anatomia. Então, quem nunca leu o espiritismo, não venha condenar o espiritismo e dizer que é mentira, que não existe, que é assim, sabe? Que para mim não vale nada, é ignorância. Não vale nada. Na verdade, meus amigos, a realidade é essa. Eu não vim de Bom Jardim para aqui, de Pernambuco, para mentir para vocês. Eu vim aqui falar a verdade. Jesus disse que se eu falar sim, sim, não, não. A realidade é essa. Na antiguidade, os cientistas não acreditavam que a Terra tinha seu movimento de translação e rotação. E sempre teve. Não vai mudar nada. Se alguém não acredita na reencarnação, isso não vai mudar as coisas. Se alguém não acredita na imortalidade da alma, isso também não vai mudar nada. Não vai mudar. Quando Deus criou suas leis, Ele não pediu opinião a gente, não.
Ele criou as suas leis, achou que era certo e está pronto aí, está aí. As leis geográficas, as leis físicas, as leis dos astros, tudo está aí. As leis morais, tudo está aí. Pronto. Não vai mudar nada. Esse ator americano, Thomas Bento, ele teve um câncer em 1982. Ele tinha apagão, desmaiava. Ele disse que não conseguia nem dirigir, para não prejudicar, não provocar um acidente. Ele disse, fiquei de um jeito que nem me atrevia a dirigir. Eu não tinha dores, mas tinha apagão. Era no cérebro o câncer dele. Um dia, com a morte, ele teve uma morte de aparência, não é? Então, na hora da sua morte, ele foi levado para um mundo de luz, segundo seu depoimento, para as profundezas remotas da existência. Ele ficou morto 1h30. Ele morreu clinicamente falando, né? Passou 1h30 morto. E foi levado para as profundezas remotas, ele diz, da existência. Durante a sua experiência pós-morte, ele absorveu uma grande quantidade de informações sobre reencarnação. E retornou, e voltou. E ao voltar, ficou curado do câncer e passou a fazer palestras sobre reencarnação. Eu tenho um amigo meu, lá de Vitória de Santo Antão. É José de Arruda o nome dele. Ele teve um câncer no intestino, foi operado e passou 7 dias em estado de coma. E sabe, Chico, eu sonhei que eu estava num lugar bem arborizado, muito bacana, muito belo, e um senhor de roupas brancas, brilhando, cabelos grisalhos, falou comigo, disse, meu filho, você não pode estar aqui mais. Ele disse, mas eu não quero voltar mais para a terra, eu quero ficar aqui. Ele disse, mas você não pode voltar. Ele disse, ó, Chico, o lugar era tão bom lá, tão gostoso, que eu não queria mais deixar de estar lá. Aí ele disse que acordou. Quando acordou aqui no hospital, na UTI, estava todo entubado. Aí tinha 2 enfermeiros que disseram, eita, ele acordou, ele voltou, ele ressuscitou. Foram chamar os médicos, todos vieram. E ele acordou bem, bom mesmo. Isso foi um depoimento que eu ouvi mesmo, desse amigo meu, que mora em Vitória de Santo Antão. Então isso é realidade, isso é fato, né? Isso não é invencionice de ninguém, não. Olha, a doutrina espírita é muito séria. No livro dos espíritos, no livro dos médios, no item 250, o espírito de Erasto diz o seguinte: é preferível recusar 10 verdades, ideias verdadeiras, do que aceitar uma ideia falsa. Vejam quanto o espiritismo é sério. Agora, há pessoas que utilizam do espiritismo para deturpar a imagem da doutrina. Se tem ali uma pessoa tentando adivinhar a vida dos artistas, se passando por espíritas, o espiritismo não é culpado, não. Jesus disse, conhecereis a árvore pelo seu fruto. A árvore boa não dá maus frutos. Então, se você um dia ouvir alguém falar que é espiritista, que é espiritualista, e falando de Kardec, da doutrina de mediunidade, mas que ensina a acender vela, mas que tem outros ensinamentos de rituais, isso não é espiritismo. Está usando a imagem para ter credibilidade, mas não é espiritismo. Jesus disse, em João, no capítulo 11, versículo 25, Novo Testamento, eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém, ainda que esteja morto, viverá. Não é? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que é a morte? A morte, meus amigos, é a maldade, é a perversidade, é a malícia, é o orgulho, é o excesso de vaidade, é a mentira. Não é? É você tramar contra um semelhante. Morte é isso. Quem crê em Jesus
quem acredita no poder imensurável do nosso Pai maior, do nosso Deus, nunca age contra os semelhantes. Nunca mente. Tem bom caráter, tem boa índole. É uma pessoa do bem. Não gosta de ver ninguém chorando, sofrendo, porque vai chorar com ela. Por isso Jesus diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a gente não vai morrer. Está no Novo Testamento, essa passagem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 21, o espírito de Sanson, que foi um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, ele diz o seguinte: nada se faz sem um fim inteligente. Seja o que for que aconteça, tudo tem uma razão de ser. É o caso dos jovens que morreram agora. Morreram 18 pessoas, 17 estudantes e um motorista. E tem 3 em estado grave no hospital, fora os outros feridos. Seja o que acontecer em nossas vidas, tudo tem uma razão de ser. Uma vez chegou uma senhora lá no meu centro, disse: Chico, seu Francisco, meu filho era um menino bom, mas se envolveu com 2 colegas e ele está preso. Porque ele achou, juntamente com mais 2 colegas, de assaltar um carro forte. E a polícia prendeu ele, matou um colega dele e o outro foragiu. Elas deram no meu filho até com paralelepípedo. Eu perguntei assim mesmo, não era preferível ele no hospital do câncer? Não era preferível ele doente ou morto do que ver numa situação dessa? Porque dói. Isso maltrata a família. Deus sabe o que faz. E muitas vezes, nós viemos para a Terra para ter uma existência breve. De 5 anos, 10 anos, 15 anos, 18 anos. A gente não veio para viver 60 anos, 80, 90, não. Porque muitas vezes a gente reencarna como complemento de uma reencarnação anterior. Uma pessoa que reencarnou aqui para viver 80 anos, mas bebe a vida inteira, tem uma cirrose, morre por 60 anos, falta 20 anos ainda para a natureza, para as leis divinas. Ele vai retornar à Terra, vai passar mais 20 anos aqui e vai morrer de um câncer no fígado. Pronto. Está aí a explicação. E outras explicações mais que a gente desconhece. Sanson continua dizendo: crede-me, a morte é preferível numa existência, numa reencarnação de 20 anos de idade, do que vergonhosos desregramentos morais que torturam famílias respeitáveis, dilacerando corações de mães, não é? Que embranquecem seus cabelos antes do tempo. Então, se seu filho tem que se enveredar no mundo do crime, é preferível que ele fique doente. É preferível visitar ele no hospital, doente, do que saber que ele assaltou, que ele matou, que ele fez um sequestro, que assaltou um banco, que assaltou alguém. No livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 2, no item 10, Kardec diz o seguinte: eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Ele falou aqui nos espíritas verdadeiros, nos espíritas 100%, porque tem espírita que é 20%. Ah, eu sou espiritista, vem por cento de vez em quando como turista. Nunca leu um livro espírita. Ele pode ser um espírita simpatizante, porque tem um espírita convicto, que é aquele que tem certeza do que fala, do que prega, do que vivencia. Tem um espírita religioso, que é aquele que está campeão do quilo, aquele que está aqui dando um passo, está aqui toda semana, toda reunião, que chova que passa só. E tem um espírito simpatizante. O Brasil é um país católico e um país de espíritos simpatizantes. Porque eu conheço muitos padres que já me procuraram, já falaram comigo, freiras, amigas minhas, que eu falava para elas numa boa, sem constrangimento nenhum. E elas diziam: Chico, ore por mim, Chico, uma superiora, ore por mim, Chico. E hoje eu oro por ela. E muitas freiras que eu conheço, que procuraram no meu centro, e nós conversamos muito sobre espiritismo, que a gente não pode condenar nenhuma religião, porque todas elas são importantes. Deus utiliza a religião para falar seus filhos. E eu conheço muitos católicos dedicadíssimos
que gostam da doutrina espírita. E chegam a ler os romances espíritas, ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes por questões familiares, da cidade, às vezes preconceito, por causa da família, respeito aos pais, não querem ir ao centro espírita. Mas, no Brasil, eu posso dizer a vocês que é um país espírita. Por quê? Porque os centros são superlotados. Eu viajo o estado de Pernambuco todo fazendo palestra, João Pessoa, e agora estou aqui em Alagoas. Os centros são lotados. E são pessoas, algumas vezes, que vão à igreja no domingo e vêm no centro no sábado. Eu digo o seguinte, não vai aqui nem uma crítica, nem uma religião, porque eu não preciso disso. Mas em termos de religião, em termos de cristianismo, o Espiritismo é curso superior. É faculdade superior. É doutorado em religião, o Espiritismo. O Espiritismo é o cristianismo pregado por Jesus, redivivo. Eu irei para meu Pai, mas enviarei o Espírito de verdade, o Consolador, que ficará convosco para sempre. É o Espiritismo. E quem fundou a doutrina espírita foi o próprio Jesus. Kardec perguntou: quem és tu? Eu sou a verdade, disse Jesus a Kardec. No final dos tempos, virei sobre as nuvens, virei sobre a terra, e os anjos tocando trombeta, o céu irá escurecer, e os anjos e as estrelas cairão sobre a terra. As estrelas são os espíritos de luz que se espalharam no mundo, falando da boa nova do Cristo. Ainda no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 2, no item 10, Kardec afirma o seguinte: os espíritas sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições. Está vendo aí? A vida espiritual é uma vida muito melhor do que aqui a Terra. Ele diz que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam um despontado de um novo dia. O sofrimento, a dor, a tristeza, a depressão, a melancolia, tudo é passageiro. Um dia estaremos livres de tudo isso. Do câncer, da deficiência física, estamos livres de tudo isso. A gente deve aprender, exercitar o bem em nós, porque nós nascemos, meus amigos, com o intuito de crescer espiritualmente. Nós reencarnamos aqui na Terra para sofrer o burilamento, o aperfeiçoamento nosso. E se aperfeiçoar, não é? Crescer para Deus, é exercitar o bem, a caridade. Me prendeu essa bandeira do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Não há mesmo, não. Fora da caridade não há salvação. Em Lucas, no capítulo 11, versículo 41, Jesus diz assim: dai tudo o que tiverdes, e eis que na tua vida tudo vos será limpo. Religião é isso. A cruz. A cruz. O que é a cruz? Nós só chegaremos a Deus se nós formos legais com os nossos semelhantes. Pronto, está aí. É o símbolo da caridade. Nós nos aperfeiçoaremos, iremos crescer, não é? Mas dependendo dos semelhantes. É ajudar, é fazer o bem. Vamos chegar lá. A filha de Jairo. Jairo, meus amigos, era um homem da lei. Jairo era um comandante na sinagoga. Ele comandava os soldados ali na sinagoga. Mas um homem humilde. Numa manhã. Ele não foi à noite escondido procurar Jesus, não. Como Nicodemos, o doutor da lei. Não. Ele foi numa manhã, na frente de todo mundo, no meio da multidão. Quem acompanhava Jesus? Os escravos, os negros, os pobres, os paralíticos, os deficientes, não é? Os leprosos. Era a gente que acompanhava Jesus. Jesus mostrou o que é ser religioso. E Jairo, na frente de todo mundo,
sem se esconder. Ele era muito amigo de Jesus. Senhor, eu vim aqui para que tu vá em minha casa. Eu tenho uma filha que está no momento extremo da morte. E eu vim pedir para que possa impor as mãos, olha aí o passe, para que tu possa impor as mãos para curá-la e salvar a minha filha. Isso está em São Marcos, capítulo 5, versículo 21. Ele, desse depoimento, ele foi procurar Jesus na frente de todo mundo, numa manhã, uma multidão ao lado de Jesus. Quando ele falava com o mestre, naquele momento, alguém chega e diz assim: tua filha está morta. Tua filha está morta. Por que age agora de perturbar o mestre? De incomodar o mestre? Não é? Já pensou o choque que aquele pai sofreu naquele momento? Não é? Que o pai sofreu naquela hora. Jesus olha para aquele irmão, aquele chefe da sinagoga, e diz para ele: não te aflijas, crê apenas. Essa mensagem, meus amigos, é para mim, para você, para você, para você, para você, para todo mundo. Não te aflijas, crê, crê apenas. Que consolo, que conforto naquela hora para aquele pai. E Jesus foi para a casa de Jairo e levou Pedro, Tiago e João. Que esperança Jairo sentiu naquela hora com aquelas palavras. Na hora da dor, na hora do desespero, calma, serenidade, tranquilidade, equilíbrio para administrar aquela situação, aquela vida complicada que você está vivendo naquele momento. Sei lá o que for, perca do emprego, um acidente. Eu quando caí agora, fui subir uma escada lá no centro, fui ajeitar a escada escorregou, caí. Quando eu disse, meu Deus, me ajude, meu Deus. Deus em nossa frente. Deus em nossa vida. Todo momento, Deus é a solução. E ao chegar na casa de Jairo, estava a maior algazarra, maior alarido. Alarido quer dizer grito, choro, desespero, alguém caindo. E Jesus disse: por que fazes alarido? Por que choras? Esta menina não está morta, está apenas adormecida, dormindo. Ela só foi uma síncope. Ela apenas teve um ataque ali e ficou, não é? Em estado, não morreu, ela não desencarnou. Ela estava ali, estática, vamos dizer assim, ela estava ali no estado, né? O coração ainda estava batendo. E Jesus sabia disso. E as pessoas passaram a zombar de Jesus, a mangar de Jesus. Zombou dele, porque elas achavam que a minha tinha morrido mesmo. Jesus entrou no quarto e disse para a menina: Talita cumi, quer dizer, minha filha, levanta-te, eu te ordeno. E a menina se levantou com 12 anos, levantou com fome, tinha 12 anos de idade. Que alegria para Jairo, para a mãe daquela menina, que felicidade, que alegria. Que gratidão ele tinha para aquele homem, para aquele mestre que morreu na cruz. Essa fé que nós devemos ter, meus amigos. Se chegar a nossa hora de partir, se o médico disser, ó, está com câncer, é 1 ano de vida, por que desesperasse? Não, nada disso. É manter o equilíbrio, manter a calma, né? Procurar fazer o máximo de você aqui na terra, aproveitar o máximo a sua vida, para um dia, quando Deus nos chamar, a gente ir tranquilo. Os cristãos, naquela época de Jesus, adentravam as arenas, cantando, louvando a Deus, e iam ser devorados pelos cães famintos. Porque ninguém morre. Porque morre é um corpo de carne. E um dia não vai deixar para trás esse corpo? Em João, no capítulo 3, versículo 13, o mestre afirma o seguinte: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Nós vamos para lá, porque de lá nós viemos. Que o nosso lugar real, definitivo, não é aqui na terra, é o mundo espiritual. E para lá vamos voltar. Devemos ter essa consciência, viu? Olha, se uma pessoa vai fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, num país europeu, não tem que estudar o idioma de lá, os costumes, a alimentação, não é? Para não cometer gafe quando chegar lá. Então, a gente deve estudar a doutrina espírita, aprender, para um dia, quando nós chegarmos na espiritualidade, não sofrermos lá como peixe fora d'água. Você entendeu?
Nós precisamos da doutrina espírita, todos nós, todo ser humano. Pode ser qualquer religião, pode estudar a doutrina espírita. Ninguém aqui vai levantar a mão para ser espírita, não. Porque ser espírita é questão de consciência, é questão de leitura, é questão de aprendizado. Não é você aceitar Jesus e apenas levantar a mão, só isso não é preciso isso. Porque a salvação é o resultante de muito trabalho, de muita luta, de muita renúncia, de muito suor, de muita doação. Fátima Solange. Fátima Solange, ela morava em São Paulo, na rua João Moura, 501, apartamento 74, em Pinheiro, São Paulo. Ela encarnou com quase 15 anos de idade, ia fazer 15 anos de idade, num acidente automobilístico. Ela nasceu em São Paulo no dia 1 de julho de 63, e desencarnou no dia 4 de fevereiro de 1978, na Fernão Dias, na saída de Guarulhos. Então, o carro onde ia a família sofreu um acidente, o motorista lá fez uma ultrapassagem errada e atingiu o carro da família de Fátima Solange. Se viva ela estivesse hoje, estaria com 38 anos de idade. Aliás, estaria com 53 anos de idade. E a mãe dela, depois que se recuperou, a mãe dela ficou muito atingida com o acidente, o pai também. Só Marcelo, o irmão dela, com 11 anos de idade, só teve escoriações. Então a mãe dela, quando se recuperou, passou a frequentar o centro, lá em Uberaba, onde trabalhava Chico Xavier. Na verdade, Fátima Solange pretendia ser médica, pediatra, gostava muito de natação, balé, decoração, pintura e tocava violão. Eles iam para Atibaia, interior de São Paulo, naquele sábado de carnaval, 4 de fevereiro de 78. Então a mãe dela começou a frequentar o centro espírita lá em Uberaba e ela recebia bilhetes através de Chico Xavier, notícias pequenas, notícias curtas. O acidente foi em dezembro, né? Mas durante o ano todo a mãe estava lá servindo, ajudando lá no centro. E aí, no final do ano, 79, ela deu a comunicação. Ela, querida mãezinha, Deus nos proteja. É uma sensação estranha, a que sinto nesta hora. Endereçar-lhe uma carta, procurando tranquilizá-la, é uma coisa estranha, né? Ela agora está em outra dimensão, né? Dar uma carta para a mãe dela, é um fato assim, inusitado, né, para ela. Para mim, mamãe, não é fácil. Mas vovô Rubem já tinha morrido, e a vovó Brasilina, que também já tinha desencarnado, me auxiliam a pensar mais depressa, para não escrever devagar. Vovô Rubem era o senhor Rubem Lavoisier, avô materno de Fátima, desencarnado em 19 de junho de 73, há 5 anos antes dessa comunicação. E a vovó Brasilina era a senhora Brasilina Bernardo, bisavó materna, desencarnada a 7 de maio de 1968, 10 anos antes da comunicação. Por que é que ela diz aqui, vovô Rubem e vovó Brasilina me auxiliam a pensar mais rápido para não escrever devagar? Porque o que é a comunicação? A comunicação, meus amigos, o espírito se aproxima do médium, lança aquele sentimento, aquele pensamento no cérebro do médium, na glândula pineal, e através desse processo passa a pensar naquilo que ela quer dizer. E o médium tem que escrever. A mão do médium, no caso, é lenta em relação ao pensamento. Você vê no WhatsApp, não acontece no WhatsApp, é muito comum. Eu vou dizer, eu quero dizer a você, aí eu boto, quero você. Eu esqueço de dizer quero dizer. Porque a mente é rápida, então o espírito, ele lança a ideia pela mente. Ele se aproxima do médium, lança aquele facho de energia fluídica com o seu pensamento, com as suas ideias, e o médium vai interpretar aquela comunicação que está recebendo naquele momento. Então o médium sente as vibrações do espírito que está ali presente e escreve sob o impulso da sua mão, da mão espiritual.
Mas de mente a mente o processo. E nem todo espírito está preparado para dar uma comunicação. Eu recebo muita mensagem de pessoas, então, eu queria muito falar com meu pai, que já morreu. Mas não é assim não. Muitas vezes o seu pai não está habilitado, não é? Está sem condições de dar comunicação. Ou através da incorporação da psicofonia, ou através da psicografia. Às vezes eles preferem aparecer num sonho. Porque quando a gente sonha com alguém que já morreu, aquilo não é um sonho, é uma visão, é uma aparição do espírito para com você, é uma comunicação. Mãezinha querida, desejo pacificar o seu espírito e pedir que esqueça o que aconteceu na Fernão Dias, naquele sábado, 4 de fevereiro, quando viajávamos para rumo a Atibaia. A gente não deve estar remoendo o passado. Esqueça o passado. É uma página virada em nossas vidas. Aquela experiência negativa, aquilo que provocou em nós o sofrimento, procure esquecer. Viver uma nova vida, um novo momento. Como Chico Xavier dizia, irmão, através de Chico Xavier, não é que a gente não pode retroceder e fazer o passado, mas pode recomeçar agora e fazer um futuro feliz. Vamos pensar no futuro. O que é que nós vamos fazer agora por diante? Não é? O que é que nós podemos ser úteis? O que é que nós podemos evoluir? É lendo os livros, é servindo, é ajudando, é auxiliando. Então, procuremos agir diferente agora. Ser uma pessoa renovada na fé, uma pessoa de luz, uma pessoa que possa espalhar pétalas de rosas para que seu futuro seja brilhante e perfumado. Então, ela pede para que a mãe esqueça o que aconteceu naquele 4 de fevereiro. Essa mensagem está no livro Ninguém Morre, tendo como autor Elise Barbosa. Essa mensagem foi de Chico Xavier, pela editora Ide de Araras. Ela diz: mamãe, tudo foi tão rápido que ao relembrar, fico imaginando que foi uma execução. Quero lembrar apenas que estamos todos sob a direção de Deus. Isso é muito bonito. Todos nós estamos sob o comando de Deus. Jesus disse: uma ave não cai do céu sem a permissão do meu Pai que está nos céus. Muitas dessas coisas, meus amigos, muitas vezes, como experiência para nós, como chicotada para a gente se melhorar, para a gente abrir os olhos, um sacudir, um agitar nossa alma, para a gente pensar diferente. Não é castigo de Deus. Deus não é mau. Deus não é perverso. Jesus disse: um filho não pede um pão ao pai para o pai dar uma pedra. O filho não pede um peixe para o pai dar uma serpente. Deus é amor infinito e misericordioso. É esse Deus que Jesus nos mostrou. Continua Solange dizendo: posso afirmar-lhe, mamães, que não sofri nenhuma dor no choque que paralisou a memória do acidente. Nenhuma dor ela sofreu. Nada. Entrei numa espécie de sono que não consegui dominar. Pronto, a morte é isso, meus amigos. Só dorme. Só dorme. Quando acorda, está lá, na espiritualidade. Fazer o quê? Chegou a nossa hora. Ah, eu morri. Desencarnou. Deixou a carne. Agora é um espírito no mundo real, na pátria verdadeira. É o filho pródigo voltando para a sua terra. Porque o nosso lugar real definitivo não é aqui na terra, é no mundo espiritual. Então, por que a gente não se preparar para viver bem lá e ser feliz? Não é? Ela diz: quando tomei conhecimento de mim mesma, notei que alguém me acordava para a nova situação. Quem era esse alguém que estava acordando ela lá? Alguém estava acordando ela diz, para a nova situação. Sabe quem era, mamãe? A vovó Brasilina. A me preparar-me. Acorda, minha filha. Acorda, minha filha. Fazia 10 anos que ela tinha desencarnado, a vovó Brasilina. Acorde, minha filha, do plano espiritual. Não acuse ninguém, mamãe, pelo ocorrido naquele dia. A vovó Brasilina e meus avós, Rubem e Máximo, me auxiliam na adaptação à nova vida. Vovô Rubem, trata-se do senhor Rubem Lavoisier, que eu falei de há pouco, era avô materno de fato, desencarnado 19 de junho de 73, 5 anos antes dessa mensagem.
E o vovô Rubem e o vovô Máximo me auxiliam todos, né, ali na adaptação à nova vida que ela se encontrava. Então, a sua mãe que desencarnou, seu pai, seu tio, seu esposo, seu filho, vão lhe esperar. Eles são avisados lá. A gente está doente no hospital, ali na UTI, a família é avisada. O Chico está para vir. Quem quer recebê-lo? Todos vêm recebê-lo, dar boas-vindas à sua nova situação. É um voltando à sua terra. É um voltando para a sua terra, para as suas origens, que é lá o mundo espiritual, não é aqui. Agradeço, mamãe, tudo que fizerem pelos semelhantes, auxiliando a todos, pois só assim estarei com a tranquilidade para enriquecer o meu coração. Quer dizer, ela pede para que a mãe procure ajudar as pessoas em nome dela. Está vendo aí como é importante? Se você quer prestigiar seu ente querido, a sua mãe, seu pai, já desencarnou, compre uma rosa. Mamãe, essa rosa aqui é sua, mamãe. Meu filho, essa rosa é sua. Receba com muito amor, com muito carinho, para representar a saudade que mamãe sente de você. Dê uma feira básica a alguém. Meu filho, essa feira básica é você que está doando, não é eu. É você. Eu estou fazendo isso em sua homenagem. Dê uma feira básica a alguém. Quando fizer um favor a alguém, diga que isso é uma homenagem ao meu marido que já morreu. A minha mãe que já desencarnou. Eles vão ficar muito felizes na espiritualidade. O Xavier diz que a melodia que ecoa num plano espiritual é a caridade. Vou terminar, viu? É 8h30, né? Abrace por mim o Marcelo e o papai. E diga-lhe que eu estou muito bem. Está vendo aí? A lei divina ensina que ninguém deve ser abandonado. E por esse motivo rogo-lhe calma e coragem. Querida mãezinha, peço ao seu coração amigo que não culpe ninguém pelo acidente. Tem umas passagens aqui mais que eu ia citar, mas a hora não deu. Só para não passar batido. Aí Marcos, no capítulo 9, versículo 4, Jesus vai ao Monte Tabor e lá convoca o espírito do profeta Elias e o profeta de Moisés. E Moisés está ali. Diz que Moisés vivera mais de 1000 anos antes de Jesus e diz que Elias vivera 800 anos antes de Jesus. Entendeu? Então, meus amigos, vocês observam que o próprio Jesus deu demonstração de falar com os mortos. É abominação falar com os mortos? Não é. De maneira alguma. Mas Moisés proibiu, e foi muito certo proibir. Se eu proíbo, não passo por essa porta, porque alguém pode passar pela porta. Então, se Moisés proibiu de alguém falar com os mortos, é porque pode se falar com os mortos. Agora, por que ele proibiu? Porque as pessoas utilizavam esse processo para saber coisa terra a terra, saber onde ia plantar, o melhor período da colheita, e fazer perguntas coisa terra a terra. E não deve. Então, você vê que o próprio Jesus convocou o espírito de Moisés e de Elias, não é? E Pedro ficou tão entusiasmado, tão empolgado, que disse: Senhor, pode estarmos aqui, passamos 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias, uma para ti. Jesus respondeu para ele: não conte isso para ninguém. Não fale isso para ninguém, porque o povo não entendeu esse processo. Mas hoje, efetivamente, vem mostrar realmente que nós podemos falar com nossos entes queridos que já desencarnaram. Não, porque muito miudinho não deu para eu ler. Tem que ler para mim. Quem vai fazer? É melhor fazer para mim, é melhor. Pode fazer. Pois é. Perguntas de amigos nossos que estão assistindo e escutando pelo nosso sistema. Quem sente mais dor? Quem desencarna ou quem fica? A pergunta é de Gisele. Gisele é de Lisboa. Quem sente mais dor é quem vai ou quem fica. Não é? Então, quem sente mais dor é quem vai ou quem fica. Na verdade, a dor é para todos. Mas nós devemos transformar a dor em consolo. Quem conhece o assunto, conhecereis a verdade e vos libertará, disse Jesus. Quem conhece o assunto, a dor vai ser amenizada.
Os espíritos lá que partiram vão ser consolados pelos mentores espirituais. Eu faço uma palestra que é E a Vida Continua, e lá os espíritos são orientados, são esclarecidos. Aqueles espíritos, hoje eu vinha falando com meu amigo aqui, e eu disse, quando eu chegar na espiritualidade, eu vou pedir aos mentores espirituais para me autorizarem eu trabalhar em recepcionar os desencarnados. Porque eu gosto de falar de um assunto. Então, isso aqui vai ser matéria que eu vou dominar lá com eles. Quando desencarnar, eu vou pedir essa tarefa lá para receber os nossos irmãos que desencarnam aqui na Terra. Então, há um sofrimento, na verdade. Quem fica, uma mãe perdeu um filho, no caso, né? E para quem vai, porque a saudade é muito grande, é intensa a saudade, não é uma saudadezinha de maré, não. É uma saudade para valer. Inclusive, tem uma palestra que eu faço também, a desencarnação, o médio Dimas, trabalhou 30 anos no centro espírita. E ele lá tinha saudade tremenda da mulher e dos filhos. Ele dava trabalho aos mentores espirituais, com saudade da família. E é normal, não é? Quem não tem saudade não tem amor. Então o amor faz parte. E isso se torna um sofrimento na nossa vida, né? Mas devemos, com fé em Deus, confiança em Jesus, saber que todo um dia vai passar e nós vamos nos reencontrar na espiritualidade. Tem mais uma pergunta? A consciência de um mundo espiritual facilita ou dificulta o desenlace corpo e espírito? A pergunta é de Fernanda de Maceió. Eu falei agora na minha palestra que quem conhece o espiritismo facilita muito a adaptação na espiritualidade, né? Por exemplo, eu quando desencarnar, eu vou ter algumas dificuldades, que é normal, sabe? Você imagina que come rabada de boi, come sarapatel, come buchada, come, não é? Sanduíche, coxinha, refrigerante, uma coca geladinha, não é? Então lá, a gente não vai ter esse prazer. Depende do lugar onde você vai ficar. Porque o espírito, ele vai ficar na região onde a sua densidade oferece condições. Por exemplo, tem pessoas que quando desencarnam, elas vão para o nosso lado direto. Mas uma boa parte fica no umbral. Porque ali no umbral é onde vai ser purgado os nossos fluidos deletérios inferiores, as energias negativas, porque você passa 30 anos aqui na Terra, 50 anos, 80 anos, né? Não pode ver uma mulher com inveja, com ódio, com ressentimento, com ciúme. Isso vai acumulando em nosso perispírito. Então a gente tem que ficar no umbral, para o umbral purgar, limpar, para o nosso perispírito, essas coisas. Na verdade, o umbral é uma região de purificação, né? É um filtro, na verdade, quer dizer isso. É um filtro. Então, conhecer a doutrina espírita, conhecer o mundo espiritual, facilita muito a adaptação lá, porque não vai dar muito trabalho aos mentores espirituais, às autoridades, aos técnicos do além, que trabalham no nosso desencarne. Pergunta do Paulo. Paulo é do Rio de Janeiro. Ele faz a seguinte pergunta: o que acontece com o fluido vital de jovens que desencarnam precocemente? O que acontece com os fluidos é como eu falei ainda há pouco. Essa pergunta eu respondi ainda há pouco, né? Porque a gente fica no umbral por determinado tempo. André Luiz ficou 8 anos lá no umbral. E André Luiz é um grande médico do Rio de Janeiro, um grande sanitarista, Carlos Chagas. Ele ficou 8 anos no umbral. Então, a nossa vida é um aprendizado permanente e constante, tanto aqui como lá, meus irmãos. Então, as pessoas, os espíritos ficam lá no mundo espiritual por longo tempo, na região de Umbralina, nas cidades lá. E lá tem umbral baixo, umbral médio e umbral alto. Né? E tem também as dimensões superiores, os mundos interpostos superiores. De forma que a maioria fica no umbral. Tem que passar pelo umbral. Não tem como, pode ser espírita, pode ser qualquer religioso. Porque ali vai limpar o nosso perispírito, né? Então, André Luiz ficou numa região terrivelmente infernal. Ele ouvia gritos, ele ouvia desespero, palavrões. Suicida, tu é um suicida! Eles lá, dizendo para André Luiz. Ele disse, não, mas eu não me suicidei. Ele foi suicida porque ele comia muito e desequilibrou, não é? Os órgãos que trabalham na alimentação, né? O estômago, tudo. Então, ele desencarnou antes da hora marcada. Então, o nosso perispírito, ele vai sofrer lá no umbral. O bom é que nós trabalhemos para servir, fazer o bem, e aí nós não damos tanto trabalho aos espíritos. Alguém pode fazer uma pergunta aqui também, né? Porque só dali, alguém pode fazer uma pergunta aqui também, não? Alguma pessoa quer fazer alguma pergunta aqui sobre
sobre o que nós falamos? Pois não. Boa noite. É uma pessoa que, ateu, nunca acreditou em nada, morre num acidente, de repente. Uma pessoa muito ligada à esposa, aos filhos, à vida. O que pode ter acontecido na hora do desencarne? Eu conheci um ateu, doutor Marcelo, era um homem muito bom, muito caridoso, muito caridoso. Aquele homem não pode, com esse alma espiritual, sofrer. Porque, meus amigos, o que vale é a atitude nossa, as atitudes. Se você não acredita em Deus, Deus não vai se incomodar por isso, não. Um dia ele vai acreditar na nova reencarnação. Vai ter uma reencarnação difícil, com dificuldades. Vai ser talvez um evangélico protestante, vai pregar na rua o nome de Deus. Você entendeu? Então, isso aí é uma coisa que não é muito importante. Agora, que o espírito, por ser materialista, ele vai sofrer de alguma forma no mundo espiritual. Até que se arrependa, até que se toque, até que se torne humilde e clame o nome do Senhor. Clame o nome de Deus. Implore para sair daquela região tenebrosa que ele se encontra. E aí, ele é acolhido e é orientado. E numa nova reencarnação, ele certamente vai ser, talvez, um grande espírita, um grande evangélico, um grande católico, sabe? Na verdade, Jesus disse, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Alguns não estão no rebanho, mas chegarão. Então, todos nós vamos nos salvar, porque o objetivo é esse. E o único pastor nosso é Jesus. De forma que a pessoa se torna um bom pai de família, um bom cidadão, uma pessoa de caráter, de bom caráter, né? Mas não acredita em Deus. Mas isso é o mínimo. Isso aí é com ele em Deus, né? E Deus saberá o que fazer com ele da melhor maneira possível. Condenado, Deus não vai condenar, não, viu? Deus não condena ninguém.